Olá, pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um encontro de Joana de Ângeles e André Luiz. Hoje com Mariana de Macedo e Tiago Risotto, vamos estudar aquisição da totalidade. Obrigada. Tiago, Mariana. E Mariane, quer que comece ou tu quer começar, querida? Pode começar. Começa e eu vou indo. Vamos Muito fazendo bem, muito bem. dentro das nossas combinações. Tá bom, querida, tá joia. Bom, amigos, esse estudo já está acontecendo, né, já há algum tempo e estamos buscando fazer essa articulação entre o processo de individuação presente, né, e descrito pelo próprio Espírito André Luiz na sua obra Nosso Lar, a obra que inaugura a sua coleção sobre a vida no mundo espiritual. E, sem dúvida, a obra primeira traz aquilo que hoje vamos explorar um pouco, né? Que é de fato como que a alma, muitas vezes, aprisionada e capturada por sofrimentos, por dores, pelo sentimento de deserção de si mesma, reencontra um caminho, né? Como que ela, em momentos em que se percebe sem fé, sem esperança, brota dela um impulso, uma força que lhe traduz na possibilidade de recomeçar os seus passos. Ao falarmos sobre individuação, nós estamos tratando por excelência da jornada do espírito, né, com E maiúsculo. E é interessante que ao tratarmos sobre individuação, na perspectiva analítica, quando Joana faz essa conexão com a proposta analítica de Jung, há para nós um senso constante de que a alma é esse constante movimento e que, em sua complexidade, ela está sempre buscando, sempre expressando alguma coisa em direção a um caminho, a um destino que nós chamamos conceitualmente como a plenitude, um estado de consciência pleno ou a exaltação por excelência do que seja a individuação do espírito. O que nos chama a atenção, eu queria recordar aqui, é que Emmanuel, no seu prefácio da obra, ele já deixa claro que o anonimato, de fato, de quem é o espírito de André Luiz é uma condição fundamental para a alma que está em redenção e que precisa romper com todos os signos relacionados ao seu próprio nome. Para que ele não pudesse, naquele momento, ao expor a própria história, se explicitamente, ferir a família que ainda pudesse estar, né, em condições de ser identificada na Terra. Então, para que floresçam dimensões novas da alma, nesse processo nós chamamos de individuação, e que esse tema hoje, né, reunido no encontro de hoje, aquisição da totalidade, envolve algo que é o questionamento sobre a condição do ego em transição. Muitas vezes nós nos identificamos com a personalidade que em um momento tivemos ou que temos agora. Esse trânsito por condições sociais, históricas, culturais, econômicas, se traduz na expressão daquilo que nós entendemos como o ego e com a sua estrutura de personalidade. A questão é que essa estrutura, na verdade, ela é um meio para a realização da alma e sua potência mais profunda. Mas, normalmente, nós o identificamos ou porque gostamos, ou porque nos apaixonamos, ou porque somos reverenciados nessa posição de quem somos, nos esquecendo que essa posição é uma posição de transição. Se somos muito belos, se somos muito ricos, condições que a própria mentora vai traduzir daqui a pouco na obra, quando trouxemos alguns trechos sobre isso, de que muitas vezes nos anestesiamos em uma posição de acreditarmos que nós somos o ego, quando na verdade o ego é apenas uma expressão muito limitada de uma condição de transição para uma expressão mais profunda no ciclo de reencarnações. Para isso, ego e persona se relacionam neste lugar em que estou aqui agora com o Tiago, Mariana e Mariane.
né? Rose é a Rose. Mas, no fundo, amigos, nós não somos isso. Quanto mais nos apegarmos a essa representação, ou nos identificarmos de que nós somos o que nós somos agora transitoriamente, mais nos iludimos e mais provocamos em nós mesmos sofrimentos desnecessários. Por que estou dizendo isso? Porque quando Emmanuel diz que é necessário que que André Luiz esteja no seu anonimato, de fato, é porque o próprio espírito de André Luiz precisou se desconstruir. E a obra Nosso Lar é uma expressão disso. Para que ele pudesse, de fato, desenvolver, expandir as possibilidades do seu amadurecimento psicológico, emocional e espiritual, ele precisou, a muito custo, sem dúvida, com muitas lágrimas, se desprender desta identidade transitória de quem ele é. Nesse sentido, exaltar o self, exaltar a totalidade em uma expressão em constante movimento e construção, é por excelência nos debruçarmos sobre o que aconteceu no curso de alguns desses capítulos. Nós, eu e Mariana, escolhemos alguns momentos dessa obra para expressar situações que são vitalizadoras, representativas do que é esse processo, que é a expressão da individuação. Então, eu já disse isso, acredito em algum momento, quando estudamos essa obra aqui no Brasil, de que a experiência do André, ela se conecta com a nossa própria experiência de vida. Porque, de alguma forma, ele está falando sobre nós mesmos. Ele está dizendo de que nós, em algum momento, vamos fazer a transição e nós seremos herdeiros do que nós psicologicamente fizemos com nós mesmos. E é interessante que o despertar pós-vida, ele nada mais é do que um desnudamento ou uma revelação do quanto nós estamos em contato com a totalidade ou quanto nós estamos vivendo ainda na superfície psicológica em uma condição muito imatura, infantil, vinculada às expressões do ego, que é afagado e que é alimentado pelas fantasias e ilusões do mundo. Então, nesse sentido, nós temos que pensar, então, que essas nossas identidades transitórias são veículos para as expressões mais profundas dessa totalidade. O que tu acha, Mariane? Então, dentro disso que o Tiago está falando, né, eu me lembrei assim de uma passagem que a Joana nos fala assim que nós viemos para a vida física e a gente acaba se distraindo, né? A gente se distrai daqueles propósitos assumidos na espiritualidade, e aí essas distrações nos deixam então vivenciar, né, essa vida em fantasia, né? Nos utilizando então desse personagem, fazendo com que esse personagem ele passe a nos representar nas nossas relações. Então, quando a gente olha para a trajetória de André Luiz, a gente vai percebendo, né, este período que ele ficou no umbral, o quanto estava adormecida essa consciência, né? Esse personagem ele se efetivou nesse suicídio, ele foi tido então como suicida, e ele não tinha consciência disso, somente no despertar na espiritualidade, depois de muitos anos no umbral, é que ele começa então, após o atendimento, a tomar consciência que ainda não era claro para ele que o fato dele ter negligenciado com a vida física o colocava numa situação de suicídio. E aí cabe, né, nós trazermos então para a nossa própria realidade quantas vezes nós fizemos escolhas, né, que nos colocam justamente nessa situação, no exagero, né, de uma alimentação às vezes totalmente inadequada. Ele fez realmente assim abusos, né? Então, com o corpo físico e que lhe colocou ali. Mas nós constantemente negligenciamos com a nossa alimentação, com a atividade física, com a nossa saúde. E é importante a gente poder entender que quando a gente faz a leitura, o estudo da obra de André Luiz, existe, né, um entendimento para André Luiz
de que outras pessoas venham a usufruir desse conhecimento que ele está trazendo. Então, André Luiz, né, ele tem uma preocupação em algum momento ali nos primeiros capítulos ali, quando ele se dá conta de que as pessoas saibam disso, de que as pessoas tenham consciência, né, de viverem, né, com essa lucidez do espírito imortal. Então, quando a gente vai fazendo a leitura, não apenas do nosso lar, mas das obras, a gente vai vendo a progressão, né, dessa jornada do André Luiz, e que vai nos mostrando, né, à medida que ele vai tomando consciência, que ele vai fazendo luz na escuridão do ser, como diz Jung, ele vai progredindo à medida que ele vai tendo mais lucidez, ou seja, que amplia essa consciência. Então, a gente precisa estar olhando assim, ó, esse processo de despertar do André Luiz. O despertar dele foi na espiritualidade, mas nós, à medida que estamos fazendo uma leitura, um estudo, a gente pode também ter esse despertar. E é importante a gente lembrar, né, que nós temos a questão 621, que nos responde, os espíritos nos respondem que nós temos o conhecimento da lei divina, né? Então, a questão 614 nos fala a respeito das leis, né, dessa lei divina, dessa lei natural, e que o homem só sofre quando ela se afasta. Então, quando nós negligenciamos, quando nós fizemos escolhas que equivocadas, nós entramos em sofrimento, mas que nós temos, né, na consciência. Então a questão 621 nos mostra que está lá na consciência o conhecimento dessa lei, e quando dela nós nos afastamos, nós então entramos em sofrimento. E aí a gente, olhando para a obra, a gente vai vendo assim, ó, que essa a integração, ela vai acontecendo ao longo das obras, né, Tiago? Não apenas no nosso lar. No nosso lar é o início dessa jornada evolutiva dele, mas que quando a gente acompanha todas as obras, a gente vai, né, se enriquecendo de conhecimento, né, e o compromisso dele, à medida que ele desperta, de trazer essa realidade para todos nós. Muito bem, querida. Adorei, tô adorando. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu sair. Ficou sem som, Tiago. Ok, obrigado, querida. Ah, eu acho importante, amigos, que a gente chame atenção para o que Joana chama do processo que é da aquisição desta totalidade. A síntese pode ser dita assim: já que o ego vai ser testado em relação à sua capacidade de lidar com a sua sombra, porque em síntese Joana vai trazer essa perspectiva. A aquisição de totalidade é olhar para a totalidade. E psicologicamente, lidar com a totalidade é nós temos que nos relacionar com o nosso inconsciente, os seus conteúdos. Então, quando a gente olha para o nosso lar, amigos, ele é como disse muito bem a Mariane, é o primeiro momento que André Luiz ele vai estar num momento de organização egóica, porque ele começa o livro fragilizado, vulnerável, em uma condição espiritual, né, numa região de sofrimento. Então, esse recomeço de reconectar-se com Deus, ser acolhido, se recuperar perispiritualmente, começar um pequeno movimento de atividades, e aí, cada passo desse, e pensando no último capítulo, parece ser uma jornada de preparação dele espiritualmente para as novas jornadas que vão se debruçar, que vão aparecer nas próximas obras. Para nós, a ideia de que nós temos uma totalidade e que a gente precisa se relacionar com essa totalidade, é que a Joana chama o inconsciente como uma grande floresta densa, né? E é preciso saber o que acontece nessa floresta. Quem habita essas florestas?
Que imagens estão presentes aí? Que afetos, né? E quando a gente pensa em uma floresta densa, em nós, e cada um pode fazer o exercício, o que que desperta em nós a ideia de uma floresta densa, né? Pouco acessível à luz, né? O que que tem nessa penumbra? Então ela usa essa metáfora para mostrar que por baixo dessa consciência lúcida limitada que nós temos e que contempla a parte dessa pequenez para se alcançar a totalidade, há uma imensidão, há uma vastidão de conteúdos e experiências das quais nós não podemos fugir. E aqui ela usa a referência clássica psicanalítica. A grande maioria dos nossos atos e comportamentos em vida, na sua expressão mais volumosa, olha como isso é forte, procede do inconsciente, sem interferência da consciência lúcida. Quer dizer, então, que nós não somos senhores de nós mesmos? Né? Essa é esse grande descentramento que as propostas psicodinâmicas trazem em relação ao que é a vida. Quer dizer que eu não sou assim tão senhor de mim mesmo? Não, você não é. Nós não somos. E quanto mais nós tivermos coragem de fato olhar para essas questões, mais fácil se torna compreendermos quais são os nossos problemas. O grande drama da experiência que nós temos no mundo, que é verdadeira antes de André, na época de André e agora na contemporaneidade, é que tem um custo fazer isso. Primeiro, é um custo de que nós não somos quem a gente acredita que a gente é. Segundo, nós vamos ser confrontados em relação a verdades que nós temos sobre nós mesmos, e isso dói, isso machuca. André, ele desencarna muito inconsciente de si mesmo, a ponto de que passa a ser visitado por acusadores, ele passa a ser instigado em torno de certos afetos e memórias que vão despedaçando ele emocionalmente. É como um ego pouco maturado que não olhou para si próprio, não buscou fazer um trabalho mínimo de autovisitação e de autoconhecimento e se vê desprevenido, e é visto sendo pego desprevenido. Então, o que a proposta da série do André, agora conectada com as ideias da mentora amada Joana de Ângeles, é que a gente possa se preparar melhor. Que a nossa visitação a nós mesmos em busca dessa autodescoberta seja um conhecimento cada vez maior sobre nós mesmos. Porque, por exemplo, imagine cada um de vocês. Pense em alguma coisa, alguma decisão equivocada, alguma dor que tenha sido provocada em nós ou que nós provocamos no outro pela nossa limitação e que a gente hoje pensa, puxa, mas por que isso aconteceu dessa maneira? O fato de olharmos para isso já é um começo de alguma coisa. O que acontece é que desencarnarmos sem pensarmos sobre as nossas escolhas, a alma necessariamente vai nos reivindicar essa condição de ter que trabalhar essas questões. É inevitável. E quando a gente pensa na ideia de Deus e na ideia de Joana do Deus interno, que é o self, nós temos um espelhamento de que lei divina, ela se operacionaliza a partir das próprias leis que regem a alma. A gente passa a compreender que não é algo que vem de fora e que nos alcança. É algo que está sendo regido interiormente e que, pelas próprias leis da vida, e que estão inscritas, como disse muito bem a Mariane, nessa consciência, que é uma consciência do self, vai nos reivindicar. E como diz uma amiga paraibana, quer você não queira, a alma vai exigir de você que você busque o caminho de realização. O ego infantil, ele vai tentar várias formas, né? Eu não quero fazer isso, e satisfazer em torno das questões que o satisfazem, mas a vida tem uma governança interior, tanto quanto exterior,
que vai nos vincular a pessoas, circunstâncias que farão com que a gente precise olhar para essas questões. Isso que eu estou narrando, amigos, é a obra. Quando André Luiz precisa reencontrar a mãe. Quando André Luiz precisa reencontrar, acho que é o Silveira, que foi um homem traído e prejudicado pelo pai do André Luiz, e que ele, na época, apoiou, levou uma família à ruína material. Quando ele reencontra uma moça com quem ele, que era uma empregada doméstica na casa familiar, e ele se envolveu afetivamente com ela. Perceba, ele vai se organizando, mas a vida, acha que vai ser fácil, amigo? Vamos trazer uma personagem aqui do teu passado. E esse teste para o ego, amigos, é o nosso teste cotidiano. Então, primeiramente, precisamos pensar, então, que ao falarmos sobre aquisição de totalidade, é olharmos para a alma em sua totalidade. E como fala em Jung, se não me engano é ele, se o ego em sua consciência é uma rolha, olha isso, gente. Se o ego em sua consciência é uma rolha, o oceano, ele é o inconsciente. Então percebam que é muito frágil esse lugar em que se encontra a nossa consciência hoje em relação a quem nós somos, a tudo que nós já vivemos, das nossas memórias coletivas, dos nossos feitos, dos nossos equívocos. Então, nós temos que pensar na forma como integrar esses aspectos profundos para que a gente tenha mais vida, mais lucidez e mais saúde. E Maria? Ah, vamos lá. Você estava falando aqui, e eu estava lembrando de algumas passagens do livro, né? Então, assim, ó, uma das coisas que o André fica surpreso é com o poder da prece, né? Porque ele não se colocava como religioso, ele se intitulava então católico, mas ele nunca exerceu essa espiritualidade dele, nunca teve o hábito da oração dentro do grupo familiar, né? A questão da afetividade com a família também, ele era, né? Ele era provedor, então era aquele líder mais austero dentro do grupo familiar, e ele não tinha então aqueles momentos de família que quando ele retoma a casa, quando ele faz a visitação em casa e ele encontra então a esposa casada novamente, então ele tem um ímpeto, né, diante daquela figura que teoricamente estaria ocupando o lugar dele. E ele, no primeiro momento, assim, ele quase que não dá conta. Ele precisa do auxílio espiritual dos amigos para que ele possa se dar conta e olhar o casal como irmãos seus, né? Mas ele precisa do auxílio espiritual para que ele possa, então, cumprir com aquilo que ele havia vindo fazer na Terra. Então, o que que a gente percebe aí, né? A questão da dualidade também. Ou seja, ele tinha uma percepção de que ele era um cidadão exímio, né? Que ele era cumpridor de todos os deveres, então, que a sociedade lhe impunha. Mas, se nós formos olhar para essa intimidade, né, para este reino, né, Tiago, o reino interior, né, quando Jesus se encontra, então, com Pilatos, eles têm essa conversa. Meu reino não é deste mundo, né? Então ele está falando deste reino interno, então da observância desse nosso reino interno. E André Luiz ele começa então todo esse processo a ter que se deparar com esse reino interno e sair dessa fantasia de que ele era apenas bom, é apenas cumpridor dos seus deveres, né? Então ele tinha apenas virtudes, ele não tinha nenhuma negatividade do ego, né? Então, neste processo todo, o André começa a perceber, assim, o quanto de imperfeições que ele tinha. Ao encontro com cada uma dessas pessoas que o Tiago nos trouxe e outras mais. Então, a gente vai também tendo que transitar, né, por essa questão da dualidade, que é importante nós entendermos, né, que à medida
que a gente vai se dando conta, que a gente vai desconstruindo, saindo desse personalismo, dessa máscara que a gente vai vendo, que é inerente a todo ser humano que está aqui no mundo reencarnado. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Então, é de nós nos darmos conta que se estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, a imperfeição faz parte da nossa condição. E se nós estamos nessa condição de imperfeição, é natural que a gente transite ora pelo bem, ora pelo mal, né? Então, assim como existe a luz, existe a sombra também. E quando nós somos convidados a olhar para esse ego, a gente tem muita dificuldade de entender que este ego, geralmente ele está inflado. Nós não conseguimos lidar, então, com uma realidade que é nossa. Então, existe o quê? A projeção. Nós projetamos no outro, nós criticamos no outro, nós passamos a enxergar as nossas imperfeições morais a partir da ação do outro, sem nos darmos conta, muitas vezes, que é só uma relação de espelho, né? Porque quando o nenê nasce, ele precisa que este pai, que esta mãe, eles lhe mostrem o mundo. E é ali naquela relação com os pais que a criança então vai desenvolvendo a consciência de que ela é um ser que existe. E quando nós estamos na vida adulta, isso vai acontecer constantemente no nosso cotidiano. Só que à medida que a gente vai ficando muito austero, muito crítico, muito rígido, a gente vai enxergando essas imperfeições no outro, sem nos darmos conta que aquilo que a gente só enxerga porque faz parte deste nosso reino interno também. Então, assim como as coisas positivas acontecem, também acontecem as negativas. E aí a Joana nos traz, né? Então, a questão da sombra, né? Então, essa sombra é aquilo que ainda não está disponível, que nós ainda não tomamos consciência, que nós ainda não visualizamos. E isso não quer dizer que sejam apenas coisas ruins, podem ser coisas boas também, mas que não está disponível, ainda não temos ainda a consciência. Então, à medida que a gente vai transitando, né, pelo livro, pela história de André Luiz, a gente vai percorrendo todas essas instâncias e observando na história de André Luiz ou nas histórias que Lícias traz e que a dona Laura traz, né, e vai mostrando todo esse processo que também é nosso, né? Então, André Luiz também, nessa história, ele também traz situações que são nossas. E a gente vai percebendo assim, o quanto a gente se identifica com essa ou aquela história e o quanto nós estamos nos relacionando, né, através, então, dessas imagens construídas, né, na obra de André Luiz. E aí, Tiago? Nós temos uma amiga querendo fazer um comentário, eu acho que chama Gil, deve ser Giovana, né? Tá por Não, aí, amiga? é Gil mesmo, é Gil de É qualquer Gil, é coisa. Gil. Então É tá Gil de aí, qualquer querida. outra coisa, menos de Giovana. Giovana é minha irmã, Giovana. Boa noite. Oi, Olha querida. bem, eu vou fazer uma questão, porque desculpa, eu entrei atrasada, porque eu pensei que não tivesse aula hoje, mas na hora que eu entrei, a Mariana estava falando eu lembro que ela falou, se eu bem entendi, que o André Luiz ele não fez atenção à alimentação, né? E eu achei interessante, porque minha questão em relação a isso, a por que nós estamos tendo tanto aumentou o nível de intolerância, por exemplo, alimentar. Aí, no meu caso, alimentação à lactose, né? O ponto que esse final de semana, na semana passada, né, tive uma semana, lá em Mochá, né? E eu fui abraçar, beijar uma amiga, ela falou, Gil, você está cheirando a álcool que você bebeu? Isso me interpelou, eu tenho pavor a álcool, né? Que eu estou fermentando, né? De onde veio essa questão inconsciente, porque, né, eu faço atenção, e parece que quanto mais eu faço atenção, mais eu estou tendo problema, né? Eu fiz um teste também para frutose, deu falso negativo, porque eu não queria ser intolerante à frutose, porque eu adoro fruta, mas eu estou sentindo. Então, minha questão, o que está acontecendo? Ela trouxe essa questão, né, do inchado, da fermentação, né? E essa questão inconsciente, né?
essa lactose vem a questão materna, né? Eu sei que eu não me tolero, né? Então, se é assim, eu não vou tolerar muita gente, né? E eu sei que eu não tenho muita paciência. Você está dando risada porque o caso é bem sério, né? É, então, eu sou intolerante ao glúten e a gente chata. Eu, eu Então, nem olha falo, só, viu? Nem falo. isso não está falando do outro, está falando de mim, né, Gil? Né? Então é importante a gente poder Completamente. entender. Eu acho que tem vários fatores aí, Li, mas a gente precisa sempre estar assim, ó, se perguntando assim, se algo está acontecendo conosco, na nossa existência, o que que a vida está querendo de nós? Ela, de certa forma, ela está querendo que a gente preste atenção, né, naquilo ali. Então, olha, a sincronicidade que o Jung nos coloca, né? A gente às vezes assim, ó, vai tendo um chamamento do corpo, às vezes a gente tem uma fala de um amigo, uma fala de um médico, né? Então, todos esses sinais, eles estão querendo nos chamar atenção para alguma coisa. E a resposta nunca é o outro, a resposta sempre está em nós. E aí é o que a Joana nos fala a respeito do autodescobrimento. Ela nos coloca, né? Ela diz que o desafio da sociedade contemporânea, o maior desafio da sociedade contemporânea é justamente o autodescobrimento, né? E se vocês assistirem aquele filme do Divaldo, tem uma passagem que a Joana está conversando com o Divaldo quando ele recebe o bebezinho no aniversário. A Joana fala para o Divaldo assim: Divaldo, todas essas coisas que estão em teu entorno, todas as situações, todas as circunstâncias, todas as pessoas, nada é o que você pensa, tudo isso é fantasia, né? Ao término dessa existência, se permaneceres, né, desenvolvendo o teu trabalho, você verá que nunca foi o outro, sempre foi você e você. Então, do que a Juna está falando? Ela está falando da nossa consciência. Então, nós temos, então, na consciência, essas noções, né, de certo e errado, de que a gente fez uma escolha, né, e a gente precisa dar conta dessa escolha. Então, é assim, ó, por que será que a gente está com tanta intolerância? É claro que os alimentos, eles têm muitas coisas transgênicas, tem muita modificação, né, tem muita química nos alimentos e que isso pode, sim, né, nos fragilizar. Mas tem a questão dos nossos abusos, né? E que se não foram de agora, né, possivelmente, né, eles estão registrados lá em existências pregressas. Então a gente precisa estar olhando para isso. Então, às vezes a gente precisa de algo que nos limite, Gil, né, para a gente poder dar conta. Então, você pode até aqui. Quando a gente não consegue respeitar esses limites do corpo, essa necessidade do corpo, às vezes o corpo nos dá a resposta para que a gente tome providência, né? E é claro que tudo isso, né, vem junto com a questão das nossas questões emocionais também, né? Então, está tudo interligado. Então, é importante que a gente possa parar e pensar. Então, eu já fiz a brincadeira, né? E quando você falava, eu estava rindo, era de mim mesmo, né? Porque eu estava, que eu vou me entregar aqui, né? Então, ou seja, a intolerância em glúten, né? E aí eu brinco que eu tenho intolerância ao glúten e a gente chata, né? Mas a pessoa chata sou eu mesma, né? Não são os outros. Então, quando a gente consegue olhar para isso, né? Então, o teu grau de exigência, né? Daqui a pouco, assim, a gente começa a ter um grau de exigência muito grande, então tá na hora de você parar, refletir, respirar, olhar para isso para tentar entender. Então, o teu corpo tá te chamando a atenção. Ou seja, só a intuição não adiantou. Então, o corpo precisou ali, ó, de um regramento para realmente a gente poder. Não, vamos parar com isso, né? Basta, tá? Então, né, é o que eu posso te trazer, né, em relação a isso. Então, é claro que o André Luiz ali na obra, a gente vê assim que teve muitos excessos de toda a ordem, né? Então, ele estava naquela condição espiritual porque realmente ele não tinha nenhum cuidado. Embora sendo médico, ele não tinha nenhum regramento com a questão do alimento, do cigarro, da bebida, né? Porque ele vivia, né, uma vida de muitos excessos, tá? Então, com certeza, né, ele teve que responder por isso depois. Eu não sei se eu te respondi, Gil.
Muito bem, muito obrigada. E o que é interessante, eu estava até olhando uma pesquisa, porque hoje a gente sabe que, considerando que o intestino ele é o primeiro cérebro, né? E eu fui operada do cérebro, toda a história. E o que eu achei mais interessante, eu vim de mostrar na segunda-feira, eu já tive uma prova muito grande, porque isso me constrange quando eu vou a algum lugar, isso me pesa. E eu estava num lugar onde eu tive que dizer, eu não vou comer isso porque eu tenho essa intolerância. E aí eu fiquei como vista aquela chata, isso me constrangeu, porque eu chorei. É, é aprendizado. Obrigada, obrigada, Mas é Tiago. isso. Talvez a gente tenha que assumir que é chata mesmo para poder desmanchar essa chatice, né? É isso, é justamente esse chamado da vida, né? Da gente assim é poder assumir a responsabilidade pela nossa imperfeição moral. Ainda não somos perfeitos, nós estamos no processo, né? Eu gosto muito de usar, eu uso muita expressão assim, a gente precisa deixar as coisas gestarem, né? Quando a gente fala em gestar, a gente está falando de uma gestação, 9 meses, né? Então, ou seja, é tu poder respeitar o processo. Então, nós não somos ainda criaturas perfeitas, nós estamos num mundo onde a imperfeição predomina, né? Um mundo de provas e expiações. Então, com certeza, nós estamos adequados a essa vibração neste mundo. Mas, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai compreendendo, que a gente vai trazendo luz, lucidez, tomando consciência, é importante a gente começar, né, com pequenas atitudes, né, modificando. Então, se ontem eu fui violenta na minha fala, né, eu vou pensar sobre isso e amanhã eu vou fazer uma nova escolha, vou me comunicar de uma forma mais amorosa, mais respeitosa com o outro, né? Então, nós temos muitas ferramentas, Gil, para a mudança comportamental. Tá? Então, assim, nós somos convidados todos os dias a essa mudança comportamental, somos desafiados, e é no nosso cotidiano, né? Tem um autor que chama Yuri Brenner, que ele é autor da psicologia ecológica, e ele diz assim que nós evocamos respostas nos ambientes aonde nós estamos inseridos. Então, ou seja, assim, ó, a nossa postura, né, tá falando de quem nós somos, a forma com que a gente se comunica, com que a gente se coloca no mundo, vai reverberar nas nossas relações. Então, é importante a gente olhar assim, ó, o outro não nos deu uma devolutiva negativa porque nós somos anjos. O outro nos deu uma devolutiva porque algo em nós, né, esbarrou ali nessa relação. Porque nós somos, a Joana diz, né, que nós somos seres relacionais. À medida que nós entendemos que somos seres relacionais, a gente vai estar ativamente, de forma dialética, né, se relacionando. Então, é eu e o outro o tempo inteiro, tá? Ô, E Maria, isso que é o importante, né, da relação. nós te falar em relação, ainda tem um agravante. Eu não sou chata, eu sou chatinha. Chata é minha mãe, viu? Tá bem, Obrigada. então. Certo. Tiago. Essa discussão é importante, né? Vocês já perceberam, amigos, que o último item do capítulo Sede Perfeitos, talvez você não saiba isso de cor, mas o último item do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo é cuidar do corpo e do espírito. Meu espírito perfeito. É óbvio que à época de Kardec não existia ainda os estudos que foram desenvolvidos em relação à necessidade da saúde alimentar e todas as questões e da própria integração de que hoje a nossa subjetividade, tá? Quem nós somos hoje em nossa subjetividade é a união desses elementos, né? Corpo e espírito se expressam numa condição muito particular a cada encarnação. E a questão da alimentação, para a gente não estender muito nesse ponto, mas é um ponto específico, ainda demanda um amadurecimento nosso em relação a cuidado ecológico, né, um aprimoramento da qualidade nutricional, alimentar, porque nós vivemos ainda, amigos, sobre a égide de uma perspectiva em que comer bem é comer muito, e muito açúcar, muita gordura, e há problemas em relação a isso. Então,
É compreensível pensarmos que o corpo e até mesmo as gerações que estão vindo possivelmente já trazem sensibilidades no corpo que instigam a sociedade a se aperfeiçoarem no campo de uma consciência mais cidadã, de uma consciência social, comunitária, de aperfeiçoamento das práticas que regulam a produção de alimentos, cuidados éticos em outras espécies. Então, assim, essa é uma discussão muito abrangente, né, e que não caberia a nós encontrarmos aqui. Mas uma coisa que estávamos conversando e que puxamos em relação ao André Luiz é porque existe um ponto, amigos, em que em algum momento ele vai se dar conta que o binômio bem e mal ele é relativo. Quando nós somos visitados por sofrimentos e nós choramos e nós queremos entender e a gente sofre, a gente às vezes quer escapar de processos que nos alcançam, não queremos aqui relativizar, mas cada alma passa por certas experiências que para um outro pode parecer, não, eu não acho isso algo tão terrível, né? Ou para algumas pessoas, às vezes, são processos que elas já amadureceram suficientemente e que elas traduzem em possibilidades. A Joana, ela vai trazer essa reflexão em torno de que sofrimentos, as dores da vida, elas fazem parte. Isso está inscrito em existir, em viver. Então, quando a gente passa a entender que, quer dizer, então, que eu posso estar vivendo uma vida dedicada ao bem, eu posso estar tendo uma vida em que eu trabalho, dedico à família, eu tento fazer o meu melhor, e ainda assim pode vir inscrições de sofrimentos, de dores, sim. Mas por quê? Esse porquê, ele é lançado sempre pelo ego, né? Porque nós não sabemos, amigos, o que tem para trás. Sabe esse oceano de imagens, de experiências? A vida vai nos chamar para a responsabilidade de ter que lidar com estas coisas. Então, do ponto de vista ético espírita, nós temos que ter sempre muito cuidado entre discutirmos filosoficamente uma perspectiva em que nós psicologicamente pensamos as dores e sofrimentos como oportunidades, né? A gente passa a entender aquilo, ó, são processos que podem ser promotores de algo importante para a minha alma. Por exemplo, quando nós vamos seguindo a trilha da alma de André na sua individuação, ou dos elementos da individuação presentes na obra, outras individuações estão acontecendo na obra. E uma dessas individuações é desse espírito que a querida Mariane citou, Laura, que é esse espírito que acolhe ele na casa dela, ele conhece Lísias, e então várias individuações estão acontecendo nesse processo. E o que chama a atenção é que, se preparando já a reencarnação de Laura, a gente entende pelo texto que já é uma alma lúcida. E ela diz: eu entendo a necessidade de ter que reencarnar com esse meu companheiro da encarnação anterior, e houve muito sofrimento, mas ela tem uma consciência, uma lucidez em que ela entende: é possível que passemos por outras experiências difíceis, mas compreendo a necessidade de passar por elas. Então, se nós somos visitados por intercorrências, né, que nos causam impressões, que nos ferem a alma, nós vamos conseguir pegar, arrancar isso e jogar isso fora, né? Por que que eu digo isso? Porque se algo nos acontece, amigos, nós vamos ter que lidar com isso. E o que Joana chama a atenção preste atenção, de tudo, e aí ela traz, da sombra, sempre é possível realizar algo transformando o joio em trigo. É possível pegar uma circunstância de sofrimento e traduzir isso em perspectivas de algo novo que nos faça crescer. O padrão egóico qual é? É nos enovelarmos no sofrimento
e não conseguirmos sair dele. Tem um caso, eu gosto de contar essa história, porque é uma história muito difícil. É um rapaz, ele está vivo ainda na Espanha, ele era filho de um caminhoneiro. E um dia, ele acompanhava o pai nessas viagens, ele era uma criança ainda, ele, eles foram abastecer o caminhão num posto de gasolina, aconteceu um acidente, e esse menino teve o corpo todo queimado. O pai morreu, ele sobreviveu. E ele já adolescente, na entrevista que eu vi ele dizendo, ele chorando, eu me odeio, eu não me aceito, eu não dou conta de olhar para mim, eu sinto muita raiva do que aconteceu. Eu queria que não tivesse acontecido. E aqui é uma posição ética de muito respeito ao que ele está dizendo, porque ainda ele se vê o quê? Identificado num lugar muito difícil, de uma experiência que tirou a vida do pai dele e o deformou fisicamente. Mas não apenas deformou ele fisicamente, ele encontra forças morais e emocionais para conseguir suplantar essa condição. Ele está intimamente identificado com o trauma. E a seu tempo ele vai encontrar cuidados. Sabe quando nós reclamamos? Sabe quando a gente pensa, mas será que está tão difícil? Será que nós vamos dar conta? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? A insegurança, a dúvida, né, que nós temos. E o que é importante no que diz respeito ao André na obra? Preste atenção. Se vocês não viram isso, eu quero que vocês leiam a obra todinha de novo. Brincadeira. Os primeiros capítulos. Por quê? Toda vez que ele diz que ele está mal, que ele não sabe, que ele está tristonho, estou com saudade da minha mulher, chega alguém e diz isso para ele. Calma, André. Calma. Respire. Calma. Vamos pensar em possibilidades novas. Vamos pensar numa renovação. Vamos tomar esses limões, né? Vamos pegar essas condições difíceis, vamos pensar nisso, em possibilidades para que você cresça, para que você se enobreça. Percebam, todos os espíritos, Lísias, Laura, Narcisa, o próprio ministro que o acolhe, vai estimulá-lo à renovação. Não se prenda a isso, não vale a pena. Vamos adiante. E o ego dele vai começar a se organizar e se fortalecer em um sentido de quê? Que diante de crises é compreender que as crises, ou a visitação da sombra, a visitação de aspectos perniciosos, visitação de memórias difíceis, são oportunidades para que ele cresça. Se nós formos pensar, amigos, todos os entrechoques que o ego dele sofre, com as histórias que ele reencontra, tem um ápice muito particular que a Mariana já citou, que é voltar para casa. Todos que estavam acompanhando ele sabiam, a alma desse homem não está preparada ainda para voltar para casa. Ele precisa se organizar e se estruturar. E quando ele pedia, calma, ainda não é o momento. E ele não entendia. Não é o momento, não é o momento, não é o momento. E é interessante que em um ponto, em uma analogia, se nós pensarmos a primeira vez que Saulo, ainda não Paulo, vai a Jerusalém, encontra os amigos de fé, e ele chega lá e vê Tiago, filho de Alfeu, vestido como um judeu, começa uma cisânia, um conflito, uma briga, Pedro vem e fala, Paulo, ainda não é a tua hora, tu não está pronto para estar aqui, amigo. Volte para tua cidade, volte para Tarso. Anos depois, ele vai voltar, já pronto. É o mesmo em relação a André. Se a história dele fosse iniciada retornando ao lar, possivelmente teríamos a história de um espírito que passaria muito tempo atormentado, tentando ter de volta aquela família, né, nas condições em que ele havia deixado ao desencarnar. Então, ao ressignificarmos e pensarmos, então quer dizer que o mal que nos visita pode ser uma oportunidade? Sempre é uma oportunidade. Não tira o valor do sofrimento que nos causa, não tira a responsabilidade de quem praticou contra nós mesmos, né? Porque reavaliarmos aquilo que nos alcança, e aqui o próprio Sartre dizia isso,
Não é o que acontece contigo, amigo, é o que você faz com o que fizeram contigo. Tá, chegou, aconteceu isso. Vai fazer o que com isso agora? O que você pretende fazer dessas questões agora? Isso, amigos, nos reivindica uma coragem para a vida, que às vezes é muito difícil. O padrão é a gente ficar o quê? Enovelado em um círculo vicioso do qual nós não conseguimos nos debelar desses processos. E aqui não é um julgamento de sofrimento de ninguém, mas é uma análise de que isso é uma infantilidade psicológica, porque a gente quer ficar no processo e não quer se responsabilizar pelos caminhos para tentar nos libertar disso tudo. O que você acha, Mariane? Uhum. Eu quero aproveitar isso que tu está falando e usar a própria obra ali, né, do André Luiz, ali, ó, gente, no capítulo 6, né? Então, o próprio André Luiz fala, né, das condições para alcançar essa cura espiritual. Ele coloca, então, aprender a não falar excessivamente de si mesmo e de cumprimentar a própria dor. Olha o processo dele. Lamentação denota enfermidade no curso laborioso e tratamento difícil. Então, toda vez que há lamentação, dificulta, então, o processo. Então, criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, não falar tudo que vem à cabeça, tá? Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Isso já é André Luiz no capítulo 6, nos falando então a respeito desse processo que o Tiago estava trazendo. E vai além, no capítulo 7, Ulisses faz uma explicação que a gente não deve de esquecer que a realização nobre exige 3 requisitos. Ó, a saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar, e terceiro, merecer, ou, por outros termos, vontade ativa no trabalho persistente e merecimento justo. O que que eles nos mostram, então, né? O que que o André Luiz está nos mostrando aí? Justamente este processo, a necessidade da gente poder entender esse processo de entendimento, né? De reconhecimento, principalmente da questão da humildade, de reconhecer a nossa imperfeição e de poder construir um novo caminho. Deixar que o processo aconteça, mas esse processo sempre na busca, né, de se melhorar, de fazer de forma diferente. Então, existiu toda uma assistência para que o André pudesse ir se dando conta, e ele já vem ali nos capítulos iniciais mostrando esse caminho no texto, né, que ele dita, então, da fala de Lícias, né, nos mostrando que a gente pode fazer esse caminho, mas que é imprescindível a mudança do pensamento. E o pensamento, né, Tiago, assim, ó, como a Jona nos fala a respeito desses hábitos mentais, de como nós permanecermos nos hábitos mentais perniciosos nos tira, né, nos distrai dessa jornada evolutiva, nos leva por este caminho, então, muitas vezes da vitimização, quando você está em sofrimento, de você entrar nesse processo de vitimização e de não conseguir realmente, assim, partir para a vida, né? E aí vem os processos de adoecimento, né, os processos depressivos, aonde a criatura fica lutando com as questões da vida. Então, ela problematiza e não olha essas questões como os desafios. À medida que nós vamos amadurecendo psicologicamente, todas aquelas coisas que nos acometem, elas são vistas como desafios. E quem nos fala muito a respeito disso é Viktor Frankl, que nos fala da capacidade de resiliência e de superação, né? O indivíduo que tem desenvolvido essa resiliência, ele dá conta daquilo, né, que ele precisa passar na existência e agindo sempre com resiliência. Para aqueles que não sabem, Viktor Frankl, né, ele foi um prisioneiro de guerra. Ele era psiquiatra, foi um prisioneiro de guerra e ele passou por 4 campos de concentração. E ele, quando foi preso pelos nazistas, ele
ele foi preso junto com a mãe, o pai, o irmão e a esposa. E ao término, então, desse aprisionamento, ele sai no portão e o repórter estava lá e perguntou para ele o que que ele iria fazer da vida dele a partir deste momento, já que ele estava só. E ele disse o seguinte, que ele faria da vida dele uma vida digna de ser vivida. E foi aí que ele, então, apresentou a logoterapia, né, dizendo que o indivíduo precisa buscar um sentido para a sua vida, ter um propósito para conseguir dar conta da vida. E a gente vai olhando que na obra do André Luiz, ele então começa a buscar esse sentido, esse propósito, né, para que ele possa dar conta então desse processo evolutivo dele, na própria espiritualidade. Com você. Você citou o Viktor Frankl. Existe obras também do Primo Levi. Foi um escritor italiano, ele também foi aprisionado em campo de concentração, é um sobrevivente. Foi um sobrevivente, ele já falecido. E o que é interessante no que o Levi escreve é que existiram, de fato, ele percebia almas, pessoas que estavam ali vivenciando por aquela experiência horrorosa, tormentosa, ultrajante, e que apesar de ter os corpos macerados, de receberem infâmias, xingamentos e humilhações, eram almas que não se dobravam, no sentido de não perderem a sua dignidade. Então, existe algo em certas condições, em certos espíritos, em que eles mantêm uma dignidade interior, por mais que fora esteja acontecendo o holocausto. Uhum. Descrições similares têm a ver com o que Joana comenta numa obra dela, de almas que reencarnam em condições muito singulares, de famílias desestruturadas, em condições de miserabilidade, em condições de muito, 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 muito sofrimento, de muita escassez, muita precariedade, e mesmo sob essas condições são almas que se tornam diamantes. São almas que parecem que suportam isso tudo e elas conseguem, e é óbvio, né, amigos? Estamos falando de almas já com um quilate, um grau de, 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 de aprimoramento psicológico, de qualidade de alma, no sentido cristão, em que elas vão sustentando essas lutas e elas conseguem encontrar caminhos. Então, de alguma forma, quando o André chega ao nosso lar fragilizado, vulnerável, adoecido, é necessário que ele seja resgatado nesse lugar da dignidade de espírito, filho de Deus, para que ele possa, cuidado, fortalecido, começar um processo que é de integração social ao trabalho que ele, a seu tempo, vai estar, né, sendo convidado a participar. Mas como a realidade espiritual não é aquilo que ele desejava, se lembrarmos o momento em que ele vai até ao consultório do ministro, né, ou, desculpa, ele vai até o gabinete do ministro para pedir, o ministro olha para ele e sabe o que ele quer. O ego dele quer o quê? Ah, eu quero ter de novo meu consultório, eu quero ser médico, eu quero atender as pessoas, e aí ele recebe ele recebe palavras que desarmam, né? Olha, ser médico aqui não é ser igual médico na Terra. Para você, de fato, exercer a função de médico espiritual, existem outras condições que você ainda não tem. Imagina alguém que viveu a vida nos anos 30 e 40 no Brasil, anos 20 e 30 no Brasil, que a medicina é uma das expressões, né, sociais e econômicas mais reverenciadas, né, uma imagem social, as reverências que devia receber por conta disso, e uma autoimagem de que isso seria ser médico. E aí o ministro diz, não é assim, amigo. Para você aqui encontrar um caminho para ser um médico como você deseja, você precisa aprender os valores da solidariedade, da abnegação, do amor e do serviço. E ele sabe que não tem isso ainda. Então, ao ser alojado em uma atividade modesta, o que de fato está acontecendo? O ego dele
O ego está sendo pressionado a ter que lidar com a condição de que ele não tem controle do que está acontecendo e que ele precisa, de fato, se reavaliar, se reencontrar e se ressignificar como alma. É interessante que quando a gente pensa, mas o que é então, o que é fazer o bem nessa perspectiva daquilo que trazem para ele? E é importante isso ser colocado porque no ethos cristão, por excelência, tudo que contribui para a vida, tudo que for para o desenvolvimento ético e moral, tudo que se relaciona a uma construção edificante e que propicia para aquele e para o próximo, numa dialética da vida da relação ética, satisfações emocionais, é considerado o bem. E o que é o mal? Joana diz, então, tudo que gera aflição, tudo que se transforma em problema, tudo que trabalha para causar prejuízos aos outros e ao grupo social e que leva a desconfortos morais e à destruição, esse é o mal. Olha que interessante. Quando Jung falava sobre os processos psíquicos, ele dizia: tudo que une, tudo que agrega, tudo que integra, tudo que simboliza, produz alma. Isso é o bem. Tudo que separa, tudo que provoca desunião, tudo que confronta sem unir, tudo aquilo que diaboliza, que separa, isso é o mal. Então, para os processos da alma, André vai encontrar na vida relacional experiências novas, aquecidas e alimentadas por essa substância, por esse sentimento, por esse fluxo que congrega e alimenta a vida, que é amor. Por excelência, André vai encontrar algo que ele não tinha ainda experienciado em uma dimensão mais profunda. E o seu sentido, para além da dimensão muito próxima de um relacionamento conjugal com os filhos, uma extensão de amorosidade que alcança uma expressão mais profunda. É nesse aspecto que Joana comenta. É quando a alma encontra esse movimento de contato com essa dimensão mais profunda, experienciada por meio do amor, é que ela está entrando em contato com as dimensões mais profundas, mais luminosas e de excelência do espírito, e que ele tem que estar desenvolvendo. Então, quando pensamos nos confrontos interiores e que ele precisa enfrentar, há uma dimensão de amparo nesse processo, de que ele não está sozinho nesse movimento. Então, a ideia de sentir a vida, de experienciar o amor, de se sentir grato pela experiência existencial e espiritual, no caso em nosso lar, fará com que ele veja e sinta Deus. Joana traz essa ideia de que Deus está além dos limites, além dos nossos conceitos, mas nós somos capazes de contatar, porque nós somos uma centelha, né? E esse Deus interior vai contatar o divino maior nesse processo e que perpassa, de fato, esse caminho que é a descoberta de novos significados que até então são desconhecidos e motivações novas para a vida, que é a amorosidade. O que você acha, querida? Olha, eu tô embebecida aqui, ó, até não quero falar mais nada. Ai, mas assim, ó, quando você falava, Estava pensando aqui ó, em Jung, né? Que ele nos fala, né, que essa tarefa metafísica do homem ela consiste na ampliação da consciência, né? Então, o que que a gente vê? André, na vida física, ele não viveu aqui no mundo físico de forma refletida. Essa forma refletida, ela foi acontecer lá na espiritualidade. Mas quando nós trazemos para a nossa realidade, no cotidiano, Tiago, eu acho que é importante a gente poder fazer essas referências e entender assim, ó, que nós, enquanto espíritas que somos, e buscando esse caminho, né, evolutivo, aqui na existência, né, nessa atual existência, ou seja, nesse projeto reencarnatório que nós estamos agora, quando a gente age de forma refletida, a gente vai vendo que a gente pode evitar uma série de processos, de adoecimento e de sofrimento.
né? Então, à medida que a gente tem a consciência refletida, a gente consegue estabelecer, então, esse sentido, esse propósito, e aí, quando a gente estabelece esse propósito, né? Eu falava antes, então, do Viktor Frankl, ele usa uma frase de Nietzsche que diz que quem tem um porquê aguenta qualquer como, né? Então, está falando justamente desse sentido da vida e desse propósito. Quando entendemos que a alma imortal, que somos espíritos reencarnados, nós vamos obtendo, então, essas respostas para que a gente possa fazer essa mudança comportamental, né? Fazer o uso do livre-arbítrio, né? E ao fazermos o uso do livre-arbítrio, fazermos isso com responsabilidade, entendendo que toda a ação, né, ela vai gerar uma reação. Nós temos, então, uma consequência disso, que é o que André Luiz, né, não tinha naquele processo, naquele estágio evolutivo que ele estava, e que nos coloca, então, através da obra, essa proposta de reflexão. E ainda tem um dos filósofos, que é Immanuel Kant, ele nos fala a respeito de sermos livres, né, da liberdade, e que a gente só é livre quando a gente desenvolve a moralidade. Então, esse sujeito que pensa, que é autônomo, né, que é moralizado, ele é um sujeito livre, ou seja, ele não está preso às convenções sociais, ele não faz porque os outros estabeleceram que ele deva agir desta ou daquela forma, mas é porque ele despertou essa consciência, porque este si mesmo começa a ser desenvolvido. E ele diz mais, que nós só somos livres quando nós fizemos aquilo que nós não queremos fazer. Acho muito interessante essa assertiva, né, do Kant, que ele diz que a liberdade, nós somos livres quando nós fizemos aquilo que nós não queremos fazer. Então, ou seja, novamente nos convidando, né, a que nós sejamos reflexivos, e aí a gente vai conseguindo efetivamente, assim, ó, perceber essa integração, né? Ou seja, essa luta entre o ego e o self, ela é constante, né, na nossa existência. Mas à medida que a gente vai tendo essas ações refletidas, a gente vai vendo que existe essa possibilidade de integração e que a gente vai fazendo realmente assim essa luz na nossa escuridão do ser, né? E aí também, como tu colocaste bem para nós, assim, ó, o desenvolvimento da amorosidade, à medida que nós vamos minimizando o nosso instinto, a nossa animosidade, que esse cérebro reptiliano, né, ele para de atuar cotidianamente, que nós vamos abrindo, então, o espaço, né, para o desenvolvimento do sentimento, a gente vai vendo que as nossas relações realmente, elas vão ficando mais autênticas, mais verdadeiras, né, os vínculos afetivos vão se estabelecendo, você não está com o outro pela posse, né, pelo desejo, mas você está com o outro porque você estabeleceu um relacionamento afetivo, ou seja, é o sentimento. Então, a gente vai vendo, inclusive, a evolução do espírito, esse processo de evolução. No princípio, nós somos instintivos, depois sensação, para chegarmos, então, ao sentimento. E no nosso processo evolutivo, a gente já está no estágio de sair da sensação para o sentimento, né? Então, pela própria transição planetária, né, já está nos colocando nessa condição. Então, numa condição de um pouco mais de lucidez. Então, toda vez que nós temos ações refletidas, a gente vai percebendo, né, que a lucidez ela se estabelece. E aí a gente vai percebendo o quanto, né, estar na vida física lúcido, né, passa a não ser mais um momento de sofrimento, e sim um momento de gratidão, né? Porque aí faz sentido o porquê da dor, o porquê que passamos por algumas experiências, né? O porquê das nossas relações, o porquê daquela família, né? De estarmos reencarnados naquele ambiente familiar. Acho que é bem importante a gente poder olhar esses vínculos familiares, né? Que não foram alimentados na existência de André Luiz, e que posteriormente, quando ele
na sua casa, ele vê o quanto ele poderia ter feito melhor, né? E trazer para essa nossa realidade, para a gente perceber assim como que nós estamos nos colocando diante da vida, das nossas relações, né? Como estão os nossos afetos, como estão os nossos familiares e o que que nós representamos dentro desses ambientes. Então, ou seja, tudo isso faz parte deste nosso processo de evolução, né? Nós não somos ainda espíritos perfeitos, mas somos espíritos caminhando para essa evolução espiritual. Já trazendo mais aqui para o final do nosso tema, né? Muito bom. Assim, você trouxe a ideia de um sentido e significado. Isso é tão importante no sentido de estruturação de vida, que quando nós perdemos isso, ou quando nós não alcançamos isso, nós somos levados de roldão por todos aqueles sentimentos e emoções que a gente sabe que colocam a alma em um lugar muito difícil, né, de não crença, de perda de esperança, de perda de possibilidades, de não enxergar futuro, né? Então, nós temos que encontrar algum tipo de sentido para nós, temos que encontrar um caminho. Quando a gente pensa na ideia do ethos cristão e pegamos o conjunto das imagens que, né, se iluminam da experiência de Jesus conosco quando ele veio, né, na Palestina, nós veremos sempre, amigos, algo que é uma verdade hoje que a psicologia entende. Nós somos seres sociais. Então, Jesus está sempre na relação, ele está sempre em contato, ele está sempre estabelecendo algum tipo de vínculo, ele está ouvindo, ele está falando. Então, veja, nesse movimento, que é um movimento de fazer alma, é que está acontecendo a vida. Então, eu acho que o primeiro aporte que precisamos pensar é que aquilo que a gente observa na intimidade da obra Nosso Lar é o coração de André Luiz ali, com as suas dificuldades, os seus desafios, mas em constante contato com as pessoas, né? Em constante movimento de buscar sentido, de encontrar novas significações. E não há um outro caminho que não seja por meio, então, da expressão relacional. Isso é um fundamento importantíssimo, não só nas escolas da psicologia, mas como um fundamento da expressão ética no cristianismo. O segundo ponto que é importante a gente colocar é que existe uma governança dentro de nós que vai nos impelir nesse processo, né? Uma lei que rege a psique que nos instiga a nos realizarmos. Então, quando nós olhamos para a ideia que escolas filosóficas, espiritualistas ou psíquicas sobre o que é a alma, o que é a psique, todas elas terão uma opinião sobre o que é isso. Agora, para onde vai a alma? Para onde está indo a alma? Qual o sentido finalístico da vida? Como fala o querido Leon Denis, né, na obra O Porquê da Vida, essa pergunta é tão profunda porque ela traz a ideia do sentido. Por que vivemos? Por que sofremos? Por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui hoje, numa tarde brasileira e uma noite, né, europeia? A ideia de que nós estamos problematizando esse lugar. Tá? Eu entendo que eu sou uma alma, eu entendo que eu nasci, eu entendo que um dia eu vou embora, eu entendo que eu vou reencarnar, mas para além, amigos, olha só, isso é importante, para além das reflexões racionais, de entender o processo, existe algo que está presente na introdução do livro, se não me engano, Desperte e Seja Feliz, em que Jonas assim, para além de você ver Jesus, veja como que ele fez. E aqui a ideia é que, para além da racionalidade, nós temos que enxergar a experiência. É a ideia da experiência. Só seremos capazes de amadurecer para a vida, só vou ser capaz de entender o que é o amor se eu buscar a expressão de viver esse sentimento. Então,
há algo da experiência que não se traduz na racionalidade. É algo que se sente, é algo que se percebe intuitivamente. Então, é algo que se expressa e se elabora na alma e se expressa num estado novo de perceber-se o quê? Renovado, cristianizado, né? Então, quando buscamos sentidos e significados de vida, e como eu falei, somos seres sociais, então tem que estar no mundo. Estou ali, temperando a vida nas relações, na família, com os amigos, a comunidade, e ao mesmo tempo eu entendo que é na experiência que algo vai nascer, né? Algo vai dar um sentido nesse processo. Para parecer redundante, a gente sabe disso, mas é quando você sentir amor, quando você sentir a amorosidade, a experiência de, nossa, como é bom estar com as pessoas, como é bom ouvir pessoas, como é interessante e especial me sentir vivo por estar com as pessoas, que a ideia é ter um sentimento mais oceânico. A gente vai entendendo uma dimensão mais profunda da alma que se conecta com o sagrado interior e também com o sagrado divino, que é exterior e está na totalidade. Eu estou citando isso porque o final, o último capítulo, tá? O último capítulo da obra é quando André se torna cidadão. Todo mundo trabalha em nosso lar, amigos? Todo mundo trabalha em nosso lar? Não. Isso é uma constatação importante. Tem pessoas que estão desencarnadas, que estão lá, mas elas não trabalham. Lembram aquela senhora que antes de ser atendida pelo ministro, ela dizia, eu queria pedir uma ajuda, e o ministro fala para ela, minha querida, te demos tantas oportunidades, você não trabalha, você não coopera, entende? E há uma felicidade, né, em todos aqueles, ao final do capítulo, assim, André, que bom, tu tá prosseguindo, tu tá se enfrentando, você tá enxugando suas lágrimas e você se fortalece no trabalho. Você está sendo capaz de amar a si próprio e também nas suas relações. Você agora é um cidadão. Esse conceito sociológico, que não cabe aqui explorarmos hoje, mas é um conceito muito importante quando a gente pensa numa cidadania espiritual. Parece que tem a ver com uma identidade comum de almas que se congregam e que se reúnem em torno de princípios, valores e ideias, cada um na sua condição, mas emparelhados, reunidos, né, conectados com um sentido mais profundo. E André chegou nesse lugar. Não custa deixar de repetir, amigos. Quando André, na famosa crise no lar, ele se vê o quê? Em um movimento de ir contra a situação. Ele se arma no processo. E isso, segundo Joana de Ângeles, é o que se transforma numa possibilidade de um mal, de algo que diaboliza e separa. Quando ele se percebe identificado uma consciência moral e pensar, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu aprendi tanto, eu preciso de ajuda. E ele, na humildade dele, faz uma prece e Narcisa vem e o auxilia. Mas é interessante que ele interrompeu um movimento de revide, um movimento de pensar apenas em si próprio, em reivindicar uma família que havia sido dele, e que agora aquele homem, né, o novo esposo adoecido, necessitado de amparo, eu preciso me colocar em favor desse homem. Porque tudo que eu aprendi até agora, nesse tempo todo em nosso lar, nesses anos, olha, foram anos, em anos, é ser capaz de oferecer alguma coisa nova. E ele foi capaz. Então, é uma história, é um movimento, né, que de uma alma que alcança um brilho e um processo na sua individuação muito particular, que é tão especial que virou obra. Porque, amigos, existem muitas e muitas histórias em nosso lar. Tem uma passagem que diz assim, isso aparece no livro, aparece no filme. André, o mundo precisa de histórias felizes.
Parece apenas uma pessoa otimista. Sabe por que que ele falou isso, amigos? Porque muitas histórias não são felizes. Não são todos os corações que se reúnem e aceitam as condições para recomeçarem. Então, a vitória da história de André, nesse primeiro livro, que vai prosseguir na jornada dos próximos livros, tem a ver também com algo que é importante colocar do subtexto. Nós não sabemos o que foi editado nessa obra. Nós não sabemos, possivelmente, os processos terapêuticos pelo qual ele passou, os atendimentos psicológicos que ele deve ter passado, porque ele com certeza foi fortalecido em relação a si próprio, em cuidados em saúde, né? Então, assim, é uma história muito especial, importante para nós, mas que serve como um estímulo para que a gente pense em torno do que ele, de sobressalto, se vê. Eu não conhecia essas dimensões de mim mesmo. Eu não olhava para isso. Nós podemos fazer esse movimento desde já, né? E aí, querida? É, Tiago tem uma pergunta ali, né? Acho que alguém Ah, levantou a mão enquanto eu vê aí. falava e eu não vi. Foi a Eu só Sueli. Eu sou Li, você levantou a mão. Isso, perdão, eu não consegui visualizar, né, a hora que a pessoa levantou a mãozinha. Peço desculpas. Não, não tem problema não, doutora. É que eu estava vendo uma coisa impressionante, fazendo uma comparação, aí no meu caso Malemar, de a situação nossa ainda aqui, nós, o planeta, quase que eu fiquei com pena mesmo de nós todos aqui. Porque veja que coisa, André Luiz, né? Um médico, ele lá no nosso lar, ele teve essa condição, mas ele também, pelo esforço dele, né, de ir realizando aos pouquitos, como o doutor Bezerra nos ensina aqui na Terra, né, despacito, devagarinho, né, de passinho em passinho, ele foi, e ele também foi reconhecendo. No começo, claro, ele deu umas estriladas, assim, coisa, né, mas ele realmente foi compreendendo e quando ele foi para o lar, né, aquela situação lá no lar, e depois a transformação, o quanto ele ajudou, ele auxiliou aquele senhor que estava onde foi o lar dele, lá na terra, aqui na terra. Então, houve uma transformação enorme nele. Então, eu penso, meu Deus, a comparação aqui conosco na terra, com a nossa Uhum. terra. Então, por que? Daí eu pensei, eureka! É por isso que o nosso planeta está do jeito que está. Porque nós não queremos tomar o remédio. Ele é amargo. A gente não quer. Eu vejo, eu mesmo, olha, eu sou espírita doc há mais de 40 anos. E você sabe que às vezes eu não quero tomar o remédio. Eu fico assim, puxa, eu não sei como é que eu vou fazer, eu tenho que refazer isso aí, mas e o orgulhinho lá, fica ali, né, dando umas cutucadas. Então, nós estamos num cadinho por nós mesmos, porque nós plantamos esse cadinho, ninguém plantou para a gente. Eu estou no meu cadinho, você está no seu, ela está no seu, ele no seu. Então, nós mesmos. Então, tudo isso quando você, doutor Tiago, estava falando. Eu peço desculpa que eu cheguei atrasada, porque estava a semana passada em Morchado e não pude participar com a Federação Espírita da Suécia, os nossos estudos que temos aos domingos. Então, eu disse, Eliane, por favor, terminar um pouquinho mais cedo, pelo menos, porque eu quero assistir a aula de André Luiz. E ela foi um amorzinho, ela realmente terminou um pouquinho mais cedo, que foi 9h30, um pouquinho antes, eu já daí entrei aqui, sabe? Eu quis pedir desculpa por isso, que já tinha faltado uma semana, não queria faltar outra também, com eles também, né? Aqui, com o trabalho daqui. E então, isso aí que foi trazido, eu anotei uma coisa aqui incrível também, que o doutor falou, de vida digna de ser vivida. Quando vocês falaram na logoterapia,
o Viktor Frankl e o Shimon Levi, né? Shimon Levi então foi da época, foi mais moderno ou foi da época ainda foi da guerra também? Shimon Levi ou foi Isso. da época de Jesus? Primo Levi foi um italiano também, ele foi aprisionado em campo de concentração e sobrevivente. Foi também, né? Então, e olha só, essas almas, vocês falaram bem, porque eles já vieram com aquela grandeza também. Eles já vieram com preparação. E nós ainda, eu digo, né? Ainda sou ainda estou realmente ainda com dificuldades. Muita coisa eu venci, graças a Deus, em mim mesma, mas muita coisa ainda não. E eu penso em tudo, olhando todo o nosso planeta, toda a Terra, Ave Maria, nós estamos sofrendo por causa de nós mesmos, é claro, né? Era isso que eu queria comentar. Tá bem, querida, obrigada então. Tem uma passagem de Jesus que ele pede então a Deus assim: eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando Jesus faz esse pedido a Deus, né? Ou seja, do mundo nós não podemos sair, porque é através da reencarnação que nós vamos evoluir. Então não tem como nos tirar do mundo. Mas livrar do mal, sim. Então, à medida que nós temos possibilidade, né, de buscarmos na obra espírita, né, e todas as obras complementares, mas principalmente no Evangelho de Jesus, a gente tem uma bússola a nos orientar. Se a gente realmente, assim, ó, colocasse em prática tudo que a gente já sabe teoricamente, né, para desenvolver, então, esses sentimentos, né, a gente conseguiria realmente, assim, avançar bastante. Mas como nós, às vezes, nos comportamos como crianças psicologicamente, né, a gente perde muitas vezes a oportunidade de fazer aquilo que nos traria uma condição espiritual melhor. Então, a proposta, né, da Joana, o que ela nos traz, então, no Em Busca da Verdade, ela fecha o capítulo dizendo o seguinte, né, que quando se reconhece essa dualidade presente na psique, unindo um ser lúcido psiquicamente e generoso emocionalmente. Então, quando você tem o conhecimento, você pensa, e esse pensamento fica a seu serviço, à sua disposição, para você melhorar o seu sentir, a sua afetividade. É através do sentir que nós vamos conseguindo, então, né, essa conquista emocional, evolutiva, né? Então, à medida que nós vamos sentindo, nós vamos então desenvolvendo toda essa potencialidade de alma que nós temos. Foi quando nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, no sentido de que, né, temos uma potencialidade para avançar. Então, como filhos de Deus que nós somos, nós precisamos então, né, tomar posse dessa herança que o Pai nos oportunizou, né, através então dessa busca que deve de ser constante. Então, à medida que nós vamos estudando, compreendendo, mas colocando esse entendimento, este aprendizado nas nossas ações, nós vamos ver que a gente vai dando conta. Nós não somos ainda um Paulo de Tarso, nós não somos ainda, né, um espírito, né, com toda essa envergadura de André Luiz, de Joana, mas nós temos à nossa disposição essas obras para que a gente possa ir se instrumentalizando, né, e conquistando paulatinamente, né, essa jornada, né, fazendo o processo da jornada, né, sabendo que nós não estamos sós. E aí é a providência divina, né? Então, através da providência divina, nós temos todos os recursos
recursos, toda essa rede de apoio, não só física no grupo familiar, mas também uma rede de apoio espiritual, ou seja, esses espíritos que foram responsáveis pela nossa reencarnação, os nossos anjos de guarda e a própria família, porque nós não nascemos por acaso dentro desse grupo familiar. Então, à medida que a gente amplia essa compreensão e sabe que está nas nossas mãos, mas que para isso a gente precisa ter a humildade e fazermos o autodescobrimento, então nós vamos entendendo que não é tão difícil assim como às vezes a gente acredita. Por quê? Porque existe, né, no projeto reencarnatório uma coisa que eu acho lindíssima, né? O projeto reencarnatório foi feito para o êxito. Quando a gente se conscientizar disso, a gente vai sair daqui da vida física como completistas, como nos diz muito bem André Luiz, tá? Espero que a gente tenha podido atender o teu questionamento, tá? Eu sou ali, perdão por não ter te visto antes. Querido Tiago, eu acho que a gente já está Ah, caminhando para o final, né? 1h30, aham. né? Deixa eu só Eu fazer acho um que pequeno. a gente podia convidar Hum, o pessoal para ficar até a meia-noite, né? Para eles aí, o que que você acha? pois Hein? O que que é, boa vocês ideia, acham? né? Pode ser. Para nós tá cedo aqui, né, Tiago? Eu queria só agregar um pequeno comentário que você colocou e a nossa amiga colocou também, que é o seguinte, né, amigos, assim, quando a gente pensa numa vida mais virtuosa, uma vida mais solidária, uma vida mais amorosa, nós não estamos aqui tratando de uma perspectiva ingênua sobre a vida. Joana chama a atenção disso. Joana, ela coloca assim, ó, é, as pessoas pensam de forma errada que a prática do bem impede que o mal se apresente em nós. Por quê? Ela diz assim: essa dualidade que existe em nós, luz e sombra, consciente e inconsciente, conteúdos virtuosos que nós qualificamos conscientemente e acolhemos, e conteúdos que sombrios, se nós não queremos estar em contato, essa dualidade coexiste na gente. E ela diz: não é porque você é caridoso, que você vai para o grupo espírita, que você que a dimensão sombria vai ser erradicada por si própria. Não. Ela é categórica. Enquanto essa dimensão sombria não for diluída no inconsciente, ela periodicamente vai reaparecer. Né? E aí ela coloca a seguinte expressão: e reaparece com uma força demoníaca. E se nós temos o conflito entre, mas eu tenho uma vida ética, e eu sinto isso em mim, o que que eu faço com isso? Tem que acolher, tem que compreender esse impulso, esse movimento demoníaco e dar orientação, porque apenas reprimir e impedir, segundo Joana, não vai resolver o problema. Então, se nós já conseguimos reconhecer a presença desse mal em nós, opa, só um pouquinho, desse mal em nós, já é uma forma de identificar a potência que a gente tem para poder dar sentido a essas coisas. Então, perceba o desafio e o drama que nós vivemos individual e coletivamente. A gente precisa pensar uma questão de que, então, o mal, como a gente compreende, que aparece na perspectiva da vida, né, ele não vai desaparecer de uma hora para outra. Basta te olhar como é que está o mundo hoje em dia, como estão as coletividades, com tantos problemas, tantas dores, para a gente entender que ainda o mal se faz presente. Agora, esse mal ele nasce na nossa interioridade, seja individual, seja ela coletiva. Enquanto isso não for enfrentado, dificilmente essas questões deixarão de estar nesse percurso de repetição, né? Para vocês terem uma ideia, hoje já se entende que a nossa ancestralidade brasileira, calcada, né, do povo negro, africano, e também dos povos e comunidades originárias brasileiras, o que o europeu fez com esses povos, permanece na nossa historicidade inconsciente. Não houve ainda um encontro
de compreensão, porque antes da gente ter justiça e paz, é necessário que a gente tenha o quê? Acolhimento e reconhecimento do que aconteceu. Então, o que se passa nas coletividades vai se repetindo de geração em geração, são dramas psíquicos individuais e coletivos que não foram curados. Então, para a gente entender a transformação da humanidade em um processo em que a gente dê um up nessa economia espiritual, que a gente perceba que os frutos do mundo, os frutos da terra, das coletividades, sociedades mais justas, relações mais amorosas, elas perpassam a necessidade de que os indivíduos conheçam a si próprios e não projetem suas sombras, e as coletividades também compreendam a sua historicidade e trabalhem elas. Uma vez eu ouvi de um colega dizendo assim: na Alemanha, as crianças desde pequena são educadas em relação à sua história como nação. Elas sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Elas sabem sobre o nazismo. Por quê? Para que não se repita. Então, só é possível a gente avançar na nossa história individual e coletiva se nós cuidarmos das nossas dores, se olharmos as nossas sombras. Então, enquanto isso não acontecer, está lá no livro Homem e seus símbolos. Enquanto apenas acreditarmos que uma racionalidade vai nos levar a um lugar de realização, basta ver o que aconteceu no mundo depois do advento da modernidade e da racionalidade. Não resolveu. Por quê? Porque, segundo Jung, se amorteceu e se afastou a dimensão sombria e inconsciente da vida, mas que ela teimosamente reaparece. Então, todo o rescaldo de violência, de dramas, de guerras que vivíamos e vivemos é um reflexo ainda da alma impertinente em relação à sua teimosia de não querer lidar com si própria e olhar para a sua totalidade. Se isso não acontecer, nós não nos realizaremos individual e coletivamente. Porque, disse Jesus, enquanto tudo não for realizado até a última iota, não passará. Isso diz sobre a nossa interioridade. Então, amigos, nós temos um longo percurso, nós temos uma longa jornada, e que esse texto vibrante, emocionante da história de André seja uma lembrança de qualificarmos a nossa vida desde já. Porque a questão não é você desencarnar com questões não resolvidas. Porque alguém pode chegar assim: mas você não resolveu a questão. Eu sei que não resolvi, mas estou tentando. Estou tentando. Do que ser pego de sobreaviso. Não, eu não fiz isso. Fez sim. Não, não fiz. Ah, tu fez? Fez. Ah, não fiz. Aí a pessoa: puxa mesmo, eu fiz. E tinha esquecido. Então, coragem, honestidade, ética de cuidado. Bem-aventurados os humildes. Sermos humildes com nós mesmos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Sermos mansos e pacíficos com nós mesmos. Perceba que a proposta das bem-aventuranças, elas são um prisma pelo qual se expressa a forma de cuidarmos de nós e do outro. Pensemos sobre isso. E aí, Maria, mais alguma coisinha? Ai, acho que a gente já está extrapolando aqui, mas eu quero pegar essa bem-aventurança que tu coloca assim, né? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque obterão a terra. Quando a gente fala em terra, não só a terra na transição, na regeneração, mas a terra é um território, né? Então também fala desse nosso território emocional. Então, bem-aventurados os brandos pacíficos, porque terão o seu território emocional, né, sob a sua responsabilidade. Então, veja que a questão emocional, o quanto nós precisamos dar conta das nossas emoções para que toda essa psicosfera, né, ela se estabeleça. Então, aqueles que eram violentos foram retirados, que foram os dinossauros, né? Então, embora eventualmente, a gente se comporte às vezes como um dinossauro, né? Então, no momento de contrariedade, às vezes. Mas é importante nós entendermos isso, que este território emocional que a gente tem que dar conta.
essas nossas emoções. À medida que nós tomamos consciência da nossa emoção, nós vamos estar cuidando então desse território emocional, né? Então, deste reino de Deus em nós também. Tá, queridos? Eu acredito que a gente vai passar a palavra agora para o pessoal e a gente fica aqui à disposição para algum outro questionamento. Questões, dúvidas, partilhas, despedidas. Queria falar uma coisinha, se ninguém ia falar. Aqui, né, a gente está num país que realmente não é exagero dizer que a Terra é árida. Mas nós sabemos, isso a Jonas de Anjos falou para nós, através do Divaldo, é, foi numa palestra no tempo da pandemia, para a Noruega e todos, perdão, para a Dinamarca, para a Sônia Dinamarca, e todos nós assistimos. E ele disse, ela está aqui, é domingo, mas ela está aqui para justamente dar essa informação para vocês. Ela passou uma linda, e nós anotamos, temos também o vídeo, muito lindo. E ela fala assim, que é uma terra árida, mas que não é por acaso que nós voltamos, olha a palavra, voltamos para cá. Quer dizer, nós estamos todos assim comprometidos de alguma forma. Nós, que eu digo, nós os brasileirinhos de lá, que viemos para cá. E então, e é com a doutrina, que a maioria dos brasileiros realmente está envolvida com a doutrina. Isso que é interessante. E então, e já existem os centros e que estudam em sueco também, graças a Deus. O meu já desde 2006. E só com suecos mesmo, e é brasileiro que fala em sueco. E existem outros, e outros que também ajudamos a fundar. Eles existem em outras cidades, 300, 400. Só sueco, gente, não tem um brasileirinho lá. A gente levou primeiro, né, Allan Kardec, assim começou. E há anos atrás. E existe aqui também outro centro, parece-me que também, não, perdão, não é aqui, é lá no outro lado da Suécia, na outra costa, também eles estão já estudando também em sueco. E por que eu falo tanto sueco? Porque existem muitos centros aqui que só estudam em português com brasileiros. É bom também, é lógico, é abertura, sempre abertura, mas deve ser com a língua do país, como diz o professor Divaldo. Então, eu quis só comentar com vocês que o Brasil é muito abençoado, porque lá, em todo lugar, tem os centros e todos têm aquela condição de aprender a doutrina espírita. Porque quando você falou, Doc, doutor, perdão, Doc, eu falo Doc, mas doutor Tiago, quando você falou, né, explanando esse belo que você agora há pouco fez, essa explanação, você sabe que eu pensei, meu Deus do céu, isso é uma realidade, é verdade, mas precisa também ter começar, pelo menos, o rudimento da doutrina espírita, porque como que por mais que eles tenham aquela vontade, né, de fazer coisas certinho, como lá na Alemanha, as crianças aprendem desde pequeno, aqui também, todo mundo tem horror à guerra. E se não tem, como adulto, das gerações futuras, um pouco de conhecimento da doutrina espírita, porque, olha, não é puxar brasa para a nossa sardinha, mas a doutrina espírita realmente tem um rudimento muito, mas muito firme. A igreja sueca existe aqui, mas ninguém vai. Os suecos vão só quando é Natal e quando é a Páscoa. Daí eles vão todos para a igreja, e depois nunca mais. São mais pagãos mesmo, eles são mais assim ateus mesmo. E nós, ele com o padre, sabe o que eu faço? Um padre muito querido, eu e mais diversos fazemos meditação. Ele faz a meditação, não cobra nada, é uma delícia. Então, eu aproveito pelo menos. Mas eu não vou falar da doutrina lá dentro, de jeito nenhum. É para outras pessoas mesmo que tenham interesse. E então,
Eu quis só dizer isso, que não é fácil para nós, mas acho que existe um motivo por que estamos aqui, sabe? Para mesmo tentar lavrar de alguma forma. Muito bem, minha querida, muito bem, isso mesmo. Vamos lá, a gente vai cultivando devagarinho, né? É importante a gente estar fazendo o que a gente pode, né? E vemos o que as coletividades, sociedades que acolhem a proposta espírita pode também frutificar em torno de como isso se reflete nas culturas locais, né? Vamos ver as possibilidades, né? Então é isso, amigos. Eu não sei se tem mais alguma questão, alguma pergunta, se a gente pode encerrar com a prece. Alguém me dá uma orientação aí? Joana, E Divaldo, não... alguém? Ah, não, a Joana não, mas eu estou falando. Ah, Bom, eu acho que se não tiver mais perguntas, a gente pode então encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Quem quiser se pronuncie agora ou nunca? Bom, então, muito obrigada, Tiago e Mariane, né? E eu vou encerrar aqui, fechar a nossa gravação, e aí o Tiago pode fazer a prece.